presidente Lula voltou a defender a exploração de petróleo na região da Bacia Foz do Amazonas, perdoem, deixa eu me corrigir, na Bacia Foz do Amazonas, e reclamou de falta de autorização do IBAMA para que a Petrobras realize estudos de viabilidade técnica nessa área. Reportagem de Luciana Amaral. Segundo o presidente Lula, o IBAMA vai se reunir com a Casa Civil ainda nesta semana. O objetivo da conversa seria garantir uma autorização de pesquisa Petrobras. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. As falas irritaram os servidores do IBAMA, que consideram a pressão do governo inadmissível e apontam uma suposta tentativa de interferência política do governo nos trabalhos do órgão. Em nota, os técnicos afirmam que as declarações de Lula são contraditórias com a postura de um país que vai sediar a COP30 em novembro. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível marcou um novo leilão de área de extração do combustível para junho. No 5º ciclo de concessão, mais de 300 áreas vão ser ofertadas. Nas últimas semanas, o governo aumentou a pressão pela exploração de petróleo na região da margem equatorial. A percepção do Planalto é que isso é um grande facilitador na relação com Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Lula e Alcolumbre vão viajar juntos ao Amapá para entregar obras e também fazer anúncios ao Estado. O governo enxerga a aproximação com o senador como uma maneira de melhorar o relacionamento com o Congresso, onde o Planalto encontra dificuldade. Os movimentos, por outro lado, enfrentam resistência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Marina se coloca contra a exploração da região, abrindo espaço para temores envolvendo a permanência dela no cargo. Mesmo assim, membros do governo apostam que ela vai continuar na esplanada dos ministérios, visando as negociações climáticas da COP, que seriam fortemente afetadas pela eventual saída abrupta da ministra. Sueli, há dois aspectos aí muito relevantes envolvidos nessa reportagem da nossa Luciana. Um é o seguinte: há ou não há interferência do governo e pressão do governo indevida sobre um órgão como o IBAMA? Dois, é o ponto de vista de mérito da questão. O governo está decidindo corretamente ou não pela exploração naquela área? Boas perguntas, William. Para a primeira delas, o licenciamento ambiental tem que ser feito sem qualquer interferência política, senão você está ameaçando toda a robustez do sistema de emissão de licenças, que é a principal ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente para evitar futuros danos, futuros impactos ambientais negativos, né, socioambientais. É uma ferramenta de extrema importância que não pode ser fragilizada. Então, não tem licença ambiental no grito. Isso não pode ocorrer. Então, a relação com o presidente do Senado não pode ser um motivo para uma emissão de uma licença ambiental. Esse processo, ele já da perfuração do bloco 59, é um pouquinho mais que pesquisa. É perfuração, ainda não é produção. Eles têm que perfurar para ver se tem petróleo e se tem petróleo em quantidade suficiente, porque eles não sabem se tem petróleo realmente no bloco 59. Há indicativos que sim, que tem petróleo na região, mas muitas vezes você fura e dá vazio, né? Então, a licença de perfuração ainda, depois vai haver uma licença para produção, ainda no IBAMA, depois dessa fase, né? Esse tipo de interferência eu considero absolutamente inaceitável. A região da margem equatorial toda, mas principalmente a Foz do Amazonas, é uma área muito sensível, pouco estudada, com correntes fortíssimas, fortíssimas mesmo, mais fortes do que a Petrobras está acostumada a lidar nas outras regiões do mar territorial, né? E da plataforma continental. Então, é uma região com características que potencializam acidentes. Por isso, essa atenção toda do IBAMA para acidentes na própria perfuração, antes da produção em si, né? Esse tipo de característica, ele gera probabilidade maior de acidentes, seja na perfuração agora, seja depois na própria produção. Sueli,
Eu estou vendo que você vai precisar de tempo para elaborar sobre a segunda questão, que é o mérito da decisão. Eu ia fazer a pergunta para a Sueli, mas coincidiu que nós perdemos o sinal dela agora. Pelo amor de Deus, que ninguém pense que nós estamos, de alguma forma, restringindo a palavra dela. Ao contrário, nós vamos restabelecer o contato com ela. É uma questão de internet e aí eu volto. Sueli, eu já volto com você. Eu vou passar a palavra para o Daniel nesse primeiro ponto. Você ainda não teve, Sueli, a oportunidade de se referir ao segundo aspecto da questão, que é o mérito dela. Se o Brasil está tomando as decisões corretas via o que o presidente da República disse hoje, na questão da transição energética e exploração de combustíveis fósseis. Daniel, o presidente está interferindo no IBAMA por gosto e vontade? Olha, William, a gente precisa apontar as contradições aqui do discurso de Lula. É verdade, vamos relembrar aqui, um executivo do setor de petróleo recentemente esteve na grande feira anual do setor lá em Houston. Pessoal, hoje a internet não quer saber da gente. Tivemos também o Daniel travado também. Então, isso tem alguma coisa a ver com Brasília, mas nada de política. As coisas lá estão um pouco travadas na parte da internet. Então, eu continuo aqui em casa com a Thaís e, sobretudo, o Caio, que circulou muito naquela região. Sim. Uma série de reportagens que você fez para a Sirene Brasil no ano passado, Caio, justamente sobre essa questão. E aí vamos trazê-la para a atualidade. A Sueli, que foi presidente do IBAMA, diz: eu não posso concordar com interferências políticas na tomada de decisão do IBAMA. Houve. Sim, está havendo uma pressão política clara, baseada numa demora do IBAMA em decidir no que o Palácio do Planalto considera que é uma estratégia deliberada de demorar para não decidir. E aproveitar a proximidade da COP30 de Belém em novembro, justamente para criar um constrangimento e tentar forçar o Palácio do Planalto justamente a não decidir, para que o mundo não tome a eventual liberação da licença como o principal fato político do Brasil e da própria COP30. Agora, está sim havendo uma pressão, mas baseada, no meu entender, no que o governo considera que está demorando muito. O último recurso da Petrobras foi em maio de 2023, a gente está indo para maio de 2025, tem um intervalo aí de 2 anos. Esse é um ponto. Tem um outro ponto que os defensores da exploração colocam, que o IBAMA, na atual gestão, tem feito pedidos que já foram atendidos lá atrás, ou novos pedidos cujo prazo para pedir já teria excedido. Então, isso também ajuda a compor esse caldo de uma pressão política em cima do órgão. Daniel, passando o rolo compressor no IBAMA, está o presidente Lula? William, a gente tem que apontar essas contradições. É óbvio que existe um desejo muito grande do governo todo, eu acho que tirando Rodrigo Agostinho do IBAMA e Marina Silva, de explorar petróleo na Foz do Amazonas, porque a gente tem uma produção hoje de aproximadamente 3,5 milhões de barris por dia. Essa curva continua aumentando até pouco mais de 5 milhões de barris por dia em 2030, é o auge da produção do pré-sal, e a partir dali se estabiliza e declina. Se você tiver a produção na margem equatorial bombando, você vai com esses 5 milhões ali a perder de vista, até 2050. Se não tiver, essa produção vai caindo vertiginosamente nas próximas 2 décadas. E aí entra um comentário que um executivo do setor do petróleo que teve na feira em Houston, principal feira do setor, disse quando foi questionado por um ambientalista: quando vocês vão deixar de vender petróleo? E esse executivo respondeu: ora, quando vocês pararem de comprar. Agora, é preciso a gente colocar uma série de contradições aqui. Não dá para defender a autonomia de servidor da Anvisa quando você quer vacina e criticar a autonomia dos servidores do IBAMA quando você quer licença para petróleo. Não dá para apontar Jair Bolsonaro e Ricardo Salles como vilões do meio ambiente pela gestão passada e liberar petróleo e fazer o drill, baby drill de verdade aqui, só porque, teoricamente, são amigos do meio ambiente. Então, essas contradições estão todas colocadas à mesa. Está tomada por razões econômicas a decisão de explorar petróleo, Thaís?
A principal decisão econômica é o ganho de arrecadação que o governo tem, né, diante dessa exploração. Só vê o que está acontecendo na Guiana, que está crescendo absurdamente. O efeito do pré-sal o Brasil sentiu fortemente e não soube lidar, não conseguimos criar um fundo soberano que resistisse a qualquer tentação política. As cidades ou os estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que viveram o auge, ganharam bilhões e bilhões de reais, quebraram logo depois, quando as receitas caíram, depois da Lava Jato e tudo mais. Então, o Brasil enxergar uma possibilidade de riqueza na margem equatorial é bacana. Agora, a gente não sabe o que fazer com essa riqueza. Sueli, na sua primeira resposta, e novamente eu peço desculpas pelas questões técnicas aqui que atrapalharam a nossa conversa, na sua primeira resposta você se concentrou na questão da interferência em decisões de licenciamento ambiental. Mas agora na conversa nós estamos no ponto mais abrangente, que é saber se o país está tomando as decisões estratégicas corretas quando se trata de tratar da transição energética. Estamos? Eu acredito que não, William. Há uma contradição clara, na minha opinião, entre o Brasil querer ser um líder ambiental e climático na esfera mundial e optar pela expansão significativa da exploração de petróleo. O mundo hoje está vivendo uma crise climática clara e mais de 70% das emissões de gás de efeito estufa na esfera mundial do planeta são causadas pela queima de combustíveis fósseis. Não dá para suportar mais eventos extremos como nós estamos vivenciando todos os dias. E mesmo que esse petróleo que nós obtivemos a partir desse crescimento da exploração seja exportado, ele vai queimar em algum lugar e contribuir para a piora da crise climática. A própria Agência Internacional de Energia, que não é uma ONG ambientalista decididamente, aposta num declínio da demanda de petróleo pós-2030. Então, o Brasil está falando de crescer bastante a produção de petróleo, ele é o 8º maior produtor mundial, quer virar o 4º, em plena crise climática e com a perspectiva de decréscimo da demanda mundial, porque nós vamos ter que gastar menos petróleo para sobreviver, né? Essa é uma constatação assim, bem clara em face da atual crise climática. Para mim, é uma aposta com olhar para o passado. O Brasil tem outros futuros mais sustentáveis e pode liderar os outros países com outras opções de desenvolvimento. O que a Sueli expõe aqui, Caio, em boa medida, não só ela, mas uma série de pessoas ligadas a essa questão em função da questão do ponto mais abrangente, que é da crise climática. É exatamente também o que tem repetido a ministra do Meio Ambiente. Ela vai continuar no governo? Eu apostaria que sim, ainda que essa licença saia, eu não digo mesmo sobre o Rodrigo Agostinho do IBAMA. Acho que tem uma decisão do governo de ir para cima mesmo, de fato, e tirar essa licença o quanto antes, justamente para descontaminar o processo da COP30. Não acho que a Marina, mesmo com essa licença saindo, se houver uma troca no IBAMA, ela perderá a oportunidade, ela vai ter que balancear. Se ela quer, como em 2008, né, que ela saiu após uma pressão muito grande do agro e uma aliança até do governo Lula na época com o agronegócio, em razão de alguns empreendimentos, não acho que ela teria a mesma postura, porque daí ela vai perder o papel de líder ali do governo Lula na COP30. Ela vai ter que optar. Ela vai... eu lembro que naquela época ela fez a famosa frase, perco a cabeça, mas não perco o juízo. Agora, de alguma maneira, se isso acontecer, ela vai ter que equilibrar e pensar bem. Porque ficar fora do jogo na COP30, por parte do governo, sendo a ministra de Meio Ambiente do país sede, nesta COP de Belém, é um prejuízo também muito grande, não só para o Brasil, não só para ela, pessoa física. Mas tem uma questão de fundo que a Sueli está levantando. Não importa que lado você está dessa questão, é uma contradição. Como é que o companheiro Sidônio, que cuida do marketing, da comunicação, vai resolver essa parada, Daniel? O Sidônio eu não sei, William, mas a Marina fica sim, porque os tempos são outros. A gente já está em modo campanha,
se aproximando da eleição presidencial de 2026. Esse contexto não existia em 2008, quando a Marina pendurou ali a chuteira no segundo governo Lula, e muito influenciada pelos processos de licenciamento das usinas do Madeira de Belo Monte. Agora ela é uma claríssima oponente do campo da direita bolsonarista, carrega ali um histórico em 2 anos de declínio muito acentuado do desmatamento na Amazônia, que ela teme que se perca numa eventual saída dela, e não quer perder esse protagonismo na COP30. Então, pelo momento, ela fica. William, tem um ponto interessante aqui, que é a chegada de Donald Trump, né? E o drill, baby drill, né? Todo o esforço que ele vai fazer para aumentar a produção de petróleo no mundo, dando um reboot e não só tirando o financiamento americano de iniciativas de transição energética, mas inibindo e constrangendo também outros países e até o setor privado de manter esse investimento. Acho que tem uma dúvida, hoje eu conversei com um especialista na área de energia que está preocupado exatamente com a China vai conseguir ocupar o espaço que os Estados Unidos, como líder do debate da transição energética, a China vai conseguir fazer isso? Ela vai conseguir liderar e ser seguida por isso? Ou os países que começaram a fazer uma transição vão ficar sozinhos? Então, a minha percepção, e eu ouvindo as fontes hoje me falando, é que o Brasil está exatamente no meio do caminho. Ele quer ser o líder da transição energética, mas ele não quer perder a festa que o petróleo ainda pode promover para o Brasil. Sueli, eu sei que o tempo está correndo, mas essa questão que a Thaís levantou, eu queria muito ouvir a sua avaliação. Quer dizer, há um vento soprando, um vento geopolítico, soprando por questões de segurança nacional. A economia ou as políticas econômicas estão totalmente subordinadas a questões de segurança nacional por parte das grandes potências. Veja o que o Trump está fazendo em relação à questão climática. Esse vento é contra a COP30. Esse vento na transição energética favorece novamente os combustíveis fósseis e uma Alemanha, por exemplo, está voltando a pensar em energia nuclear. Como vai nos afetar? Sim. Bom, na minha opinião, o Brasil, entre as grandes economias do mundo, William, é aquele que tem mais possibilidades, mais viabilidade de caminhar rapidamente para uma situação de país carbono negativo. Nós defendemos no Observatório do Clima que isso pode acontecer até 2045. O Brasil deveria assumir essa liderança, porque ele consegue, na verdade, a nossa matriz elétrica é mais descarbonizada do que a maior parte dos países, ela é toda baseada em renováveis, a energética ainda depende muito de combustíveis por causa da nossa matriz rodoviarista, mas nós temos condições no país, se controlarmos mesmo o desmatamento, que o desmatamento é a nossa maior fonte de emissões, no caso brasileiro, 46%. Se nós continuarmos com a política bem-sucedida de controle do desmatamento, nós temos vantagens na nossa matriz elétrica e energética que podem nos colocar lá na frente como líder, como exemplo para os demais países. É esse o papel que eu defendo que o país assuma. Ele não precisa nem de petróleo, na verdade. Se nós deixarmos de exportar, nós conseguimos manter com o petróleo que nós temos por muitos anos, né? A proposta do governo de expansão é olhando para a exportação, é olhando para a riqueza, dinheiro do petróleo, né? A questão é que opção o país tem que tomar para caminhar para outro rumo. Há outras alternativas, é um país que tem condições em seus recursos naturais, na sua economia, de ir para outro tipo de conformação. Ele não precisa depender desse aumento de riqueza, na verdade, porque nós já somos um grande explorador de petróleo. Eu estou falando do acréscimo, do aumento da exploração de novas áreas. Tanto é verdade que no leilão do dia 17 de junho, tem 47 blocos ofertados só na bacia da Foz do Amazonas. Então, a questão não é o bloco 59, é uma ocupação intensa da bacia da Foz do Amazonas com exploração de petróleo.